moradores de uma colônia de pescadores, se morássemos em uma cidade costeira ou da costa, você ia gostar porque estava à beira da praia sempre, né? Mas imagine se nós tivéssemos o nosso ofício ou a nossa profissão de pescadores e tivéssemos que enfrentar um lago ou ondas altas, algumas noites de tentativa de pescar. Imagine isso, a nossa embarcação sendo açoitada, à quarta vigília da noite, de madrugada, o nosso barco sendo açoitado pelas ondas. Imagine nós, no meio disso tudo, já escuro, pensando assim: vamos morrer. É assim que os discípulos estavam. Mas quando nós lemos esse episódio, nós vamos aprender também que nós, não sendo pescadores, nós não indo navegar em um mar revolto, nós temos as nossas tempestades. Temos as nossas tempestades. Então é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Jesus e as nossas tempestades. Quem aqui não passou por tempestade já? Quem aqui não viveu um drama, né? A gente vê, irmãos, os discípulos pedindo a Ele, gritando por Jesus, socorro naquele momento. Então Jesus desperta do sono, manda o mar se acalmar, o vento se aquietar, e o texto sagrado diz que houve grande bonança. No grego significa silêncio total. Quando Jesus deu a ordem, não se ouvia nem um grilo mais. Silêncio total. Dava para todo mundo voltar e dormir com ele de novo, se quisesse. Mas a tempestade veio. E ocorre, irmãos, que nós, não sendo pescadores, como já disse, nós podemos aplicar essa passagem bíblica na nossa vida, né? Nesse sentido, então, vamos pensar na palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 15, versículo 4, ele disse: tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para nós, para o nosso ensino. Então tenhamos esperança, porque as Escrituras são para nos consolar. É isso que ele está dizendo. Então, no meio das tempestades, no meio das adversidades, corramos para a palavra de Deus, porque ela é para nos consolar. Vivemos, irmãos, no mar da vida, e em vez por outras somos surpreendidos por alguns tipos de tempestades, nas quais eu vou citar algumas aqui para os irmãos que conhecem alguém que viveu isso, ou conhece alguém que está vivendo isso. Na semana passada, a irmã Elaine pediu oração pela tia. Essa semana, ela já pediu oração para Deus confortar o coração da família enlutada. É uma tempestade, é uma luta, é uma adversidade, é pranto, é choro, é tristeza na família, é a tempestade. É um desemprego, é uma doença, é uma morte, é uma separação de um casal, é um filho que já está nas drogas, são conflitos na família, injustiça, pecado, tem pessoas que fazem calúnia, difamação do seu nome, tudo isso é tempestade que nós atravessamos. Então olha para esse episódio, irmãos, e nós vamos aprender uma verdade muito interessante para nos ajudar quando estivermos no meio das tempestades dessa vida. Primeira coisa, olhando para esse texto, nós precisamos discernir se a direção que estamos tomando na vida foi estabelecida por Deus ou não.
Escuta o que eu vou dizer. Existe a provação e existe a consequência, ou a colheita de um plantio mal feito. Alguém pode estar atravessando uma luta, uma tempestade, pode ser uma provação. É Deus provando, Deus ensinando, Deus aperfeiçoando, ou pode ser a colheita de um plantio mal feito, a consequência de um pecado. No texto que nós lemos, foi Jesus quem deu a ordem. Foi Jesus que disse: vamos entrar no barco e vamos atravessar. Então escuta, nós precisamos ter esse discernimento, se a direção que estamos, se a jornada que estamos indo, seguindo, se foi estabelecida por Deus ou não. Esse caso aqui, Jesus quem mandou, estava sendo direcionado por Deus. E quando eles entraram no barco para atravessar o mar, irmãos, Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado, vamos atravessar. Jesus apontou a direção e falou o destino. Para chegarmos lá em Gádara, na terra dos Gadarenos, é necessário atravessarmos o lago de Genezaré. Esta é a rota, este é o caminho. Não tinha aquele negócio, recalculando rota. Está vindo a tempestade, recalculando rota. Não, Jesus foi dormir. Ele deitou-se sob uma almofada na popa do barco e foi dormir, porque ele falou: nós vamos atravessar. Interessante, né? Então, irmãos, se eu e você, se somos nós quem queremos mudar de emprego, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Se foi você por conta própria que foi no RH e pediu conta, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Se eu não orei, se você não orou para tomar a decisão, o que Deus tem com isso? Se não deu certo? Se nós, ou se você, alguém faz um investimento financeiro sem orar primeiro, sem buscar a direção de Deus, o que Deus tem a ver se deu errado? Não foi Deus quem direcionou. Se nós não alimentamos direito, nós acabamos com nossa saúde, Deus tem alguma coisa a ver com isso, irmãos? Não tem. São direções tomadas por nós, são decisões que nós tomamos. Se eu decido testar o motor do meu carro e põe 200 na pista, Deus não tem nada a ver com isso, porque a placa está dizendo 100, 120, velocidade máxima 100, mas eu coloco 150 e 120, Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. É eu quem tomei a decisão de ultrapassar ou de pisar no acelerador e testar o motor do meu carro. O documento do seu carro diz a potência do motor dele. E lá está direitinho, lá no velocímetro, né? 120, 130, 200. Vamos orar para que Deus nos direcione na BR-381, na 116. Chego lá, eu coloco 200. Irmãos, eu estou falando que tempestades vêm, e não foi Jesus quem direcionou isso. Não foi. Agora, aquelas que atravessamos direcionado por Deus, vai dar para conseguir. Eu vou falar isso aqui mais à frente. Então, se desejamos experimentar coisas maravilhosas de Deus em nossa vida, mesmo em meio a tempestades, é necessário buscar a direção de Deus para nos guiar, para nos fazer atravessar. Nós somos responsáveis por tudo que acontece se nós tomamos as decisões sem a direção de Deus. Então, irmãos, é com base nessa responsabilidade pessoal que vamos prestar contas a Deus dos nossos atos e suas consequências. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus no último dia das nossas obras, dos nossos atos. E cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas se eu oro a Deus, se eu vou vender a minha casa, se eu vou comprar uma casa, comprar um carro, trocar de emprego, levar um currículo, se eu coloco os meus joelhos no chão e oro, peço ao Senhor, faça a vontade do Senhor,
Se não é vontade do Senhor que eu saia dessa empresa, me dá graça para continuar nessa empresa, me usa aqui nessa empresa. Mas se é da vontade do Senhor me tirar aqui, abra uma outra porta, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Deus vai direcionar. Os colegas vão falar: como é que você conseguiu esse emprego? Você vai falar assim: foi Deus quem direcionou, eu não sei. Eu pedi a Ele a direção. Então precisamos, irmãos, em primeiro lugar, ter esse discernimento. No meio dessa tempestade, eu estou vivendo isso, foi direcionado por Jesus ou foi por minha conta? Ou eu quem tomei essa decisão? Segundo, o fato de ser uma direção de Deus, uma direção divina, não significa que vamos velejar no mar tranquilo de águas calmas. Jesus, ele não promete uma viagem tranquila, embora ele foi dormir. Ele não prometeu uma viagem sossegada, ele prometeu uma travessia certeira. Ele não disse assim: olha, vamos entrar no barco, vamos atravessar para o outro lado e virar uma tempestade aí, o negócio vai ficar feio. Não, ele falou: vamos atravessar. Ou ele disse: ó, vamos atravessar o mar, não vai acontecer nada. Eu vou dormir um sono, se você quiser dormir também, pode ficar tranquilo, coloca no piloto automático, o Pai está tomando conta, podem todos dormir. Só que ninguém dorme, Ney, porque eles conheciam o lago de Genezaré, eles sabiam o que era aquele lago à noite, quando os ventos vinham das encostas das montanhas. Eram pescadores. Sempre prosperando e tendo sucesso debaixo de um céu azul. Não é assim a nossa vida diária, só porque Deus está no controle. O fato de ser Deus quem nos aponta uma direção a seguir, irmãos, não significa que vai ser tranquilo. Olha, Deus disse para Abraão assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus não disse o que ia acontecer nesse trajeto, não. Eu vou te mostrar. Abraão teve lutas, teve provas, teve problemas. Ele simplesmente obedeceu. Como fez com Jesus, como Jesus disse para o jovem rico, né? Vende tudo e dá para os pobres, e eu te dou um tesouro no céu. Só falou assim para ele. O Espírito Santo que disse para Paulo: vai pregar aos gentios. Não significa viver tranquilamente o tempo todo, só porque foi a voz de Deus quem falou. Deus não disse o que ia acontecer no trajeto. Deus não disse para Paulo: vá pregar aos gentios e vai ficar tudo bem. Ficou, irmão? Ficou bem com Paulo? Paulo poderia dizer: mas foi o Senhor que me mandou pregar aos gentios, por que eu estou apanhando? Por que eu estou sendo preso? Por que eu estou passando necessidade, fome, no cárcere? Foi Deus quem direcionou. Se foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, o texto diz: e o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Não era para ser tentado, foi o Espírito Santo. Estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, quando alguém disser para você: eu estou sendo direcionado por Deus, mas eu estou na dúvida porque está acontecendo umas tempestades na minha vida, você vai falar: não tenha dúvidas. O Senhor Deus nunca disse que não teria tempestade. Ele nunca falou que não ia acontecer as tempestades. Os apóstolos foram surpreendidos, irmãos, por uma tempestade no meio da travessia. Então é o seguinte: ou acaba de atravessar ou volta no meio do lago. Surpresas e inesperados podem ocorrer a qualquer um, mesmo estando no centro da vontade de Deus. Veja, irmãos, Jó perdeu o apoio da esposa. Jó perdeu os seus filhos todos, morreram. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu a sua saúde. Jó estava fora do centro da vontade de Deus? Em momento algum. Os seus amigos diziam:
você está fora do centro da vontade de Deus. Você está com o pecado oculto. Mas não estava, ele estava no centro da vontade de Deus. José do Egito estava fora do centro da vontade de Deus? Não, odiado pelos irmãos, julgado numa cova, tirado da cova, vendido para ser escravo, foi mordomo, depois foi para a prisão, da prisão que ele vai ser governador. Mas olha a história, sempre no centro da vontade de Deus. Jeremias, o profeta chorão, que chorava pelo povo de Deus, foi parar no fundo de um poço, num calabouço, num lugar frio e escuro, em tempos amargos para ele. Estava no centro da vontade de Deus. Eu estou falando de pessoas, irmãos, que viveram as suas tempestades, estando no centro da vontade de Deus. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. De repente, se Jesus tivesse acordado, eles iam ficar mais em paz. Mas o fato de Jesus estar muito quieto, muito quieto. Então Paulo vai deixar escrito para a nossa meditação em 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, louvado seja Deus, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Paulo está falando aqui, irmãos, de tempestades, de adversidades, de lutas, de perseguição. Por isso que Jesus, ele foi muito claro: no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo tereis aflições. Mas nós louvamos a Deus, porque bem atrás o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 43 do seu livro, ele diz: quando vocês passarem pelas águas, elas não te afogarão. Vocês vão passar pelas águas, mas elas não te afogarão. E eu volto à minha memória, eu começo a pensar em Moisés diante do mar vermelho. Não afogou ninguém, não afogou ninguém, Deus estava com eles. E ele diz: quando pelos rios, eles não te submergirão. Eu volto a pensar em Josué diante do Jordão, quando os sacerdotes pisaram nas águas do Jordão com a arca, a água represou, irmão Ailton, o rio Jordão fez uma represa. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, a chama não arderá em ti. Eu penso em Sadraque, Mesaque e Abednego, onde a fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais do que o de costume, parecia um ar-condicionado, conversando dentro do fogo e passeando. A promessa de Deus dizendo: vocês vão viver tempos de tempestade, mas se for na minha direção, se for propósito meu, eu vou estar junto, eu acompanho vocês. 3, quando Jesus é quem nos aponta uma direção, e está no barco da nossa vida, onde estamos velejando, seja qual for a tempestade, o nosso Senhor Jesus Cristo tem a autoridade e o poder de acalmá-la, de repreender, ou de confortar no meio dela. Pela ministração que Jesus fez aos apóstolos, irmãos, parece que mesmo com tempestade, o barco chegaria a outra margem. Parece que a gente entende que mesmo que ele não acalmasse, eles iam atravessar aquela tempestade. Não ia ser ali o fim deles. Jesus estava ali com eles, então ele faz a pergunta: por que vocês estão duvidando? Por que vocês duvidaram?
Aonde está a fé de vocês? Vocês me veem fazendo os milagres. Onde está a fé de vocês? Irmãos, eu estava dando uma lida no texto, meditando essa palavra hoje à tarde, até comentando com a minha esposa, com a Raquel. Falei, como afundar? Jesus falou que veio morrer onde, irmãos? A profecia diz que Jesus veio para morrer afogado no lago de Genezaré. Foi para isso que Jesus veio? Para morrer num barquinho submergido no lago, no mar da Galileia? Jesus disse que ele veio para morrer pendurado na cruz e não afogado. Não era o mar da Galileia que ia matar o Salvador do mundo. Por isso que ele fala, onde está a fé de vocês? Só porque eu estava dando uma cochilada. Olha como é que foi o grito deles, irmãos. O Senhor não vê que vamos morrer? Não se te dá que morramos. Lucas, ele enfatiza mais o que eles disseram. O Senhor não percebe que vamos perecer? Jesus poderia ter levantado e falado assim, e eu porventura vim para morrer no lago de Genezaré? Então ele faz essa pergunta, onde está a fé de vocês? Querido, se você é fiel a Deus, por que duvidar? Se você anda com Jesus, busca a direção de Jesus para a sua vida, por que duvidar? Por que ter dúvidas de que Ele está conosco? Essa pergunta é para mim, para você que está na sua casa, acompanhando essa palavra. Onde está a sua fé? Se você professa que Jesus é o seu Salvador e Senhor da sua vida, onde está a nossa fé no meio das tempestades? Querido, a nossa fé deve ser totalmente baseada na palavra. É isso que eu acabei de ler, o que o apóstolo Paulo diz aos romanos. O nosso conforto está na palavra, a nossa direção é a palavra. Assim diz a palavra, assim que Deus fala. Então tomamos aquilo por certo e induvidável, já que Deus não é homem para que minta, por que duvidar? Por que ficar na dúvida se Deus vai acalmar ou não as tempestades da nossa vida? Então, Deus é o lugar onde a nossa fé deve ser colocada. Quando alguém nos perguntar, onde está a vossa fé? Nos seus estudos? Na sua inteligência? Na sua capacidade? No seu potencial? A sua fé está na sua conta bancária? A sua fé está no seu patrão, no seu prefeito, no seu presidente, no seu médico? Aonde está a sua fé? Jesus não disse? Onde está a fé de vocês? Não é em nós mesmos, irmãos, que devemos ter fé ou depositar nossa fé, mas em Deus, porque Ele mesmo disse, sem fé é impossível agradá-lo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se eu não tenho fé, então não preciso nem me ajoelhar e pedir. Nem preciso, se for sem fé. Sempre que acharmos que a fé está em nós, na nossa capacidade humana, que é limitada, nós seremos considerados, como Jesus disse para Pedro, homem sem fé. Nem pequena, homem sem fé. Temos a certeza, irmãos, de que passaremos as tribulações, as aflições, mas o consolo vem quando ouvimos a voz do Senhor dizendo, eu estou com você. Você está abatido, mas eu estou com você. A sua família está de luto, mas eu estou com vocês ainda. Eu tenho um plano, um propósito nisso. O salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 9. São muitas as aflições. Para todas elas, o Senhor tem um livramento. Então, querido, ao ser despertado e ver a aflição dos apóstolos, a súplica que eles faziam, Jesus levantou-se e acalmou, repreendeu. Aí então, vem a grande pergunta no final do texto: quem é esse homem
que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é ele? É aqui que entra a prontidão de Jesus em atender às nossas orações quando nós estamos no meio da tempestade, porém direcionado por Ele. Porém, com Ele junto, com um propósito dEle. Ele sabe que somos frágeis diante das tempestades da vida. Ele conhece as nossas fraquezas, sabe que somos humanos e até duvidamos. A tribulação produz perseverança, diz o texto. E a esperança e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Em outro texto fala paciência. Então, quando eu oro falando, Deus, me dá paciência, primeiro vai vir uma tribulação para trazer perseverança, experiência e paciência. Romanos capítulo 5, veja até o versículo 5 para ver, de 1 a 5. A tribulação, irmãos, é necessária para a nossa caminhada com Cristo. É necessária para a nossa caminhada com Cristo. Não ficamos isentos de passar por tribulações, aflições nesse mundo, pelo contrário, a palavra de Deus nos assegura de que seremos provados, e o próprio Senhor Jesus nos disse isso, que iríamos passar. Então, quando você ouve um evangelho de oba-oba, uma pregação de mar de rosas, cuidado, isso tem frustrado muita gente, porque quando chega a tempestade, ele corre, ele sai, ele desanima, porque acha que por ser um cristão, por estar no centro da vontade de Deus, não pode passar por isso. Não foi assim que a irmã Raquel, ministrando o EBD hoje, falou da oração de um moço? Sou esse tipo de pessoa que até ora falando com Deus. Posso repetir aqui? Um moço que vai orar e fala, Senhor, o Senhor não vai me dar, se eu pedisse para o diabo, ele me daria. Ora para você ver. São pessoas que não têm conhecimento bíblico, não têm estrutura nenhuma espiritual. E quando vier a primeira tempestade, ele não suporta. Ele morre. Não aprendeu o evangelho genuíno, o evangelho de cruz. Mestre, o Senhor não vê que vamos morrer. Eu quero concluir essa palavra, irmãos. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, mas estava ciente de tudo o que estava acontecendo ali. Ele é Deus. O texto sagrado diz que Ele é o guarda de Israel que não dorme nem cochila. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Estando na servidão do Egito, a Bíblia diz que o clamor dos hebreus subiu até Deus. Eles clamaram e o clamor chegou lá. Nós pregamos aqui outro dia sobre o Bartimeu, cego de Jericó, que clamou no meio da sua aflição, e Jesus o ouviu e o salvou, curou, restaurou. Davi escreveu, no meu desespero, eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo Ele ouviu a minha voz e atendeu ao meu grito de socorro. É isso que os discípulos fizeram. Gritaram no meio da tempestade. Como não poderia de acontecer, irmãos, eles chegaram à outra margem. Chegaram do outro lado. O objetivo de Jesus foi alcançado. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta atrás. Não volta atrás. Eles tinham que chegar do outro lado. Se Jesus está no barco da nossa vida, querido, aconteça o que acontecer, Jesus vai nos fazer chegar do outro lado. Ele vai nos fazer chegar ao lugar que Ele determinou e cumprirá as promessas que Ele nos fez. Queira alguém ou não queira, se Ele falou, vai acontecer. Alguém pode ficar com a cara torcida, te olhar de lado, te olhar por cima do ombro, não conversar com você mais, evitar você, mas é Deus quem falou.
E agindo Deus, diz a Bíblia, quem impedirá? Jesus poderia ter dito: o mar foi eu e meu pai quem fizemos. O vento somos eu, meu pai e o Espírito Santo que tomamos conta. Então, mar, aquieta, vento, acalma. Natureza, aquieta, acabou a conversa. O mesmo Jesus nós servimos hoje. O mesmo Jesus no meio daquela tempestade, irmãos. Ele está conosco, porque o anjo assim o anunciou para Maria. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Depois ele fala para os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos, vamos orar, querido. Agradeça a Deus. Se você está na direção do Senhor, agradeça ao Senhor, querido. Amado Deus, poderoso, eterno Pai que está nos céus, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite, porque nós cremos na presença do Senhor conosco. Nós cremos, ó Deus, que no meio das lutas, das adversidades, das tempestades que levantam, o Senhor tem um propósito, o Senhor está conosco. Às vezes parece que não vamos conseguir, mas nós cremos pela fé na presença do Senhor, Pai. Nós te louvamos por todas as lutas que já passamos. Te louvamos, ó Deus, porque tem um propósito, tu teve um propósito, o Senhor nos ensinou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem a última palavra. Obrigado porque o Senhor está no controle da tua igreja, no controle das nossas vidas. Nós exaltamos o nome do Senhor, glorificamos ao Senhor por cada família aqui nesta noite, cada querido que está visitando a casa do Senhor, cultuando ao Senhor conosco nesta noite. Te louvamos por esta vida que está agora em sua casa, pelos irmãos que estão em suas casas, cultuando ao Senhor conosco. Pai querido, alcança essas pessoas, aqueles que estão no meio das tempestades, das tribulações. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa os consolar, os confortar para a glória do Teu nome. Nós oramos nesta noite, ó Deus, por cada colega pastor, por cada querido, ó Deus, que o Senhor chamou. Se o Senhor chamou, o Senhor capacitou. Que o Senhor continue nos capacitando, Senhor, pois queremos andar na Tua presença, ó Deus, cumprindo o desejo do Senhor, Pai Santo. Dá-nos uma noite abençoada de paz na Tua presença, uma semana de bênção na Tua presença, Senhor. Nós profetizamos sobre as nossas vidas, que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, de uma forma toda especial e carinhosa.